Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a bordo. Eu sou o Manuel Pereira e hoje a gente vai embarcar numa jornada daquelas que tiram o fôlego, literalmente. Você já se perguntou quais são os aeroportos mais perigosos do mundo? Aqueles lugares onde a simples ideia de pousar um avião faz o coração disparar e as mãos suarem frio. São locais que exigem dos pilotos muito mais do que habilidade técnica. Exigem nervos de aço, um conhecimento profundo das condições climáticas locais, que podem mudar num piscar de olhos, e, em muitos casos, uma boa dose daquilo que a gente chama de sorte. Neste vídeo, preparei um roteiro especial para te levar por uma viagem alucinante pelos 10 aeroportos mais arriscados do planeta. Cada pouso e decolagem nesses lugares parece uma cena de filme de ação, daquelas que a gente assiste roendo as unhas. Vamos explorar paisagens espetaculares, mas que escondem perigos iminentes. Pistas minúsculas que parecem terminar no nada, cercadas por montanhas colossais, faixas de asfalto que se estendem perigosamente sobre o mar, ou até mesmo situações inacreditáveis, como ruas movimentadas e trilhos de trem cruzando o caminho das aeronaves. É cada situação que vocês nem imaginam. Então, se prepare, porque a viagem vai ser intensa. Eu garanto que você vai ficar impressionado com a audácia da engenharia e, principalmente, com a coragem dos pilotos que enfrentam esses desafios diariamente. E um aviso: fique até o final, porque o aeroporto que conquistou o nosso primeiríssimo lugar é tão extremo, tão inacreditável, que muitos pilotos experientes confessam que evitam voar para lá sempre que têm a mínima chance. Pronto para embarcar nessa aventura turbulenta e descobrir que lugares são esses? Então, aperte bem o cinto, ajuste o encosto da cadeira e vamos decolar rumo ao desconhecido. Nossa primeira parada nos leva diretamente para o coração dos Alpes franceses, para o aeroporto de Courchevel. Esse não é um aeroporto qualquer, viu? Ele serve principalmente uma clientela endinheirada, turistas que buscam o luxo e a adrenalina da famosa estação de esqui Courchevel 1850. Chegar aqui já é parte da aventura. Uma experiência que combina vistas deslumbrantes com uma tensão palpável no ar. A paisagem é de cartão postal, com montanhas cobertas de neve a perder de vista. Mas essa beleza toda esconde um desafio gigantesco para qualquer piloto, por mais experiente que seja. O grande problema de Courchevel é a sua pista. Imaginem só, ela tem apenas 525 metros de comprimento. Para vocês terem uma ideia, muitos aviões comerciais precisam de pistas com mais de 2 ou 3 mil metros para operar com segurança. E não para por aí. Além de curta, a pista tem uma inclinação absurda, quase como um tobogã. Os aviões precisam descer com uma precisão cirúrgica, calculando cada movimento ao milímetro, porque simplesmente não existe margem para erro. Se o piloto errar o ponto de toque ou a velocidade, as consequências podem ser catastróficas. Para complicar ainda mais a situação, o aeroporto de Courchevel não possui um sistema de aproximação por instrumentos, o famoso ILS. Isso significa que, se o tempo fechar, e nos Alpes isso acontece com uma frequência assustadora, o piloto precisa confiar unicamente na sua visão e na sua coragem para encontrar a pista e realizar o pouso. Um pequeno deslize, uma rajada de vento inesperada, e o avião pode terminar em um penhasco assustador. É por isso que apenas pilotos com uma certificação especial, que exige um treinamento rigorosíssimo, têm autorização para pousar suas aeronaves aqui. É o preço da exclusividade e da emoção. Deixamos o luxo gelado da França para trás, e agora vamos para um lugar que é sinônimo de aventura extrema, o aeroporto Tenzing Hillary, mais conhecido como Aeroporto de Lukla, no Nepal. Se você sonha em escalar o Monte Everest, ou simplesmente fazer um trekking pela região do Khumbu, é muito provável que sua jornada comece aqui.
E que começo, meus amigos! Lukla já te dá um gostinho da adrenalina e dos perigos que o Himalaia reserva. A chegada aqui é uma experiência que mexe com os nervos de qualquer um, e eu fico só imaginando a tensão dentro da cabine de comando. A pista de Lukla é um capítulo à parte. Ela tem somente 527 metros de comprimento, ou seja, pouquíssima coisa a mais que a de Courchevel. Mas o que realmente faz o sangue gelar é o que espera no final dela, uma imponente parede de pedra. Isso mesmo, se o piloto não conseguir frear a aeronave a tempo, o avião simplesmente se espatifa contra a montanha. Não há área de escape, não há segunda chance. E para aumentar ainda mais o nível de dificuldade, não existe torre de controle moderna, nem sistemas de radar sofisticados por aqui. Os voos são operados quase que no modo manual, dependendo crucialmente das condições climáticas, que são notoriamente instáveis, e da perícia do piloto. Infelizmente, o histórico de Lukla inclui diversos acidentes, alguns deles fatais, o que só reforça sua reputação como um dos aeroportos mais perigosos do planeta. Cada pouso e cada decolagem são um testemunho da habilidade e da coragem dos pilotos nepaleses, que conhecem aquelas montanhas como a palma da mão. É uma descarga de adrenalina do momento em que o avião se alinha com o vale estreito até o instante em que as rodas tocam o solo precário. Uma verdadeira prova de fogo antes mesmo de começar a caminhada rumo ao Everest. Agora, vamos mudar completamente de cenário e aterrissar, ou melhor, quase mergulhar no Caribe. Estou falando do Aeroporto Internacional Princesa Juliana, em Saint Martin. Esse lugar é mundialmente famoso, e aposto que muitos de vocês já viram fotos ou vídeos impressionantes de lá. A grande atração, e também o grande perigo, é a sua aproximação de tirar o fôlego. Os aviões, incluindo gigantes como o Boeing 747, passam a poucos metros da cabeça dos banhistas que estão relaxando na praia de Marrot, localizada literalmente colada à cabeceira da pista. É quase como se você pudesse esticar o braço e tocar a barriga do avião. A pista em si tem cerca de 2.300 metros, o que, à primeira vista, pode não parecer tão curto. No entanto, para aeronaves de grande porte, que frequentemente operam rotas transatlânticas para Saint Martin, essa distância é considerada no limite do aceitável. Qualquer erro de cálculo na aproximação, qualquer rajada de vento mais forte, e o avião pode ter sérias dificuldades para pousar com segurança. Há o risco de um toque muito antes na pista, atingindo a praia, ou um toque muito longo, comprometendo a frenagem. A proximidade com a estrada, postes e, claro, com as pessoas na praia, adiciona uma camada extra de tensão. E não é só a aproximação que é perigosa. A decolagem também exige muita atenção, pois o famoso jet blast, a força do ar expelido pelas turbinas, pode ser forte o suficiente para derrubar pessoas na praia ou causar danos. Infelizmente, acidentes já aconteceram em Princesa Juliana, servindo como um alerta constante dos riscos envolvidos. Apesar de ser um dos aeroportos mais fotografados e visitados por entusiastas da aviação, ele também figura constantemente nas listas dos mais arriscados. É uma combinação única de paraíso tropical com adrenalina aeronáutica pura. Capítulo 4. Toncontín, Honduras. A curva cega no coração de Tegucigalpa. Nossa próxima parada nos leva para a América Central, mais precisamente para Tegucigalpa, a capital de Honduras. Aqui encontramos o Aeroporto Internacional de Toncontín, um nome que causa arrepios em muitos pilotos. O grande desafio de Toncontín é a sua localização. Ele está situado em um vale, cercado por montanhas e um terreno bastante irregular. Isso, por si só, já complicaria qualquer operação aérea, mas a topografia local exige uma manobra que é o pesadelo de muitos comandantes. É uma verdadeira prova de nervos e precisão. Para alinhar com a pista de Toncontín,
os aviões precisam realizar uma curva extremamente fechada, de quase 45 graus, já na fase final da descida, muitas vezes com a visibilidade comprometida pelas próprias montanhas. Imagina só, você está descendo, se preparando para o pouso, e de repente precisa fazer aquela virada brusca, quase um cavalo de pau aéreo, para encarar a pista que surge à sua frente. É uma manobra que não permite erros, pois o espaço para correção é mínimo, e as montanhas estão perigosamente próximas. A pista em si também não ajuda muito. Com menos de 2.000 metros de comprimento, ela é considerada curta para muitos jatos comerciais que operam ali. E para piorar, ela termina abruptamente em um terreno acidentado, um vale que não perdoa excessos de velocidade ou erros de julgamento na frenagem. Qualquer problema, e o avião pode ultrapassar os limites da pista e cair. Mesmo após algumas reformas e melhorias na segurança, Tocantins continua sendo um dos aeroportos mais desafiadores e temidos da aviação mundial, exigindo o máximo de concentração e habilidade de cada piloto que se atreve a pousar por lá. Capítulo 5 – Madeira, Portugal. Desafiando os ventos sobre o Atlântico. De volta à Europa, mas desta vez para uma ilha que é um verdadeiro jardim no meio do Atlântico, a Ilha da Madeira, em Portugal. O Aeroporto Internacional da Madeira, recentemente rebatizado como Aeroporto Cristiano Ronaldo, em homenagem ao filho mais famoso da ilha, é uma obra de engenharia impressionante. Parte de sua pista foi literalmente construída sobre o mar, estendida sobre centenas de colunas de concreto gigantescas. É uma visão espetacular quando você se aproxima, mas essa beleza esconde desafios que testam os limites da aviação. A principal complicação aqui não é o comprimento da pista em si, que foi significativamente aumentada com essa expansão, mas sim os ventos. A ilha é montanhosa, e essa topografia cria condições de vento extremamente traiçoeiras, com ventos cruzados fortes e turbulência severa e imprevisível, especialmente na aproximação final. Muitos pousos são realizados de lado, com o avião totalmente desalinhado da pista até os últimos segundos antes do toque, uma técnica conhecida como crabbing, que exige uma habilidade e um sangue frio impressionantes do piloto. É uma dança delicada e perigosa com as forças da natureza. Já houve inúmeros casos em que voos foram desviados para outras ilhas ou de volta para o continente por falta de condições seguras de pouso, mesmo quando o céu parecia estar relativamente limpo. Os ventos na Madeira podem mudar de intensidade e direção em questão de minutos, tornando qualquer previsão um desafio. A complexidade é tanta que os pilotos precisam passar por um curso específico e acumular experiência em simulador antes de serem autorizados a operar voos para a Madeira. É um local onde a beleza estonteante da natureza impõe respeito e exige o máximo da perícia humana. Capítulo 6 – Paro, Butão, zigue-zagueando entre os gigantes do Himalaia. Nossa jornada nos leva agora para um dos reinos mais isolados e místicos do mundo, o Butão. E o único portão de entrada aéreo para este país, encravado no Himalaia, é o Aeroporto Internacional de Paro. Se Lukla já nos pareceu desafiador, preparem-se, porque Paro eleva o nível de dificuldade a um patamar quase inacreditável. Imagine um aeroporto escondido em um vale profundo, cercado por picos montanhosos que ultrapassam os 5.500 metros de altitude. É como tentar enfiar uma agulha numa linha, só que a agulha é um avião e a linha é um vale estreitíssimo e sinuoso. A pista de Paro tem cerca de 2.000 metros de comprimento, o que já é curto considerando a altitude elevada que afeta o desempenho das aeronaves. Mas o verdadeiro desafio é a aproximação. Não existe sistema de radar para guiar os pilotos. Tudo é feito visualmente. O avião precisa descer fazendo um verdadeiro zigue-zague entre as montanhas, seguindo o curso do rio Paruchu.
e os pilotos só conseguem avistar a pista nos últimos segundos, após uma curva final bastante apertada. O nível de precisão exigido é tão absurdamente alto que qualquer erro mínimo de cálculo ou julgamento pode ter consequências fatais e imediatas. Por conta desses desafios extremos, apenas um número muito restrito de pilotos no mundo inteiro possui a certificação necessária para pousar em Paro. Eles passam por um treinamento intensivo e rigoroso, específico para as condições únicas deste aeroporto. Voar para o Butão é, portanto, uma experiência para poucos, não apenas pelos requisitos de visto, mas pela própria complexidade da operação aérea. É um verdadeiro teste de habilidade, concentração e, acima de tudo, sangue frio, em um dos cenários mais espetaculares e perigosos do planeta. Vamos agora para um lugar completamente diferente, nas Ilhas Hébridas exteriores da Escócia, o aeroporto de Barra. O que torna este aeroporto tão único e, de certa forma, perigoso, não são montanhas imponentes ou ventos traiçoeiros, mas algo muito mais fundamental, a própria pista. Aqui, a pista não é de asfalto, nem de concreto, nem mesmo de terra batida. Ela é feita de areia. Isso mesmo, os aviões pousam e decolam diretamente na praia de Traigmhor. Uma experiência que parece saída de um filme de aventura. A operação em Barra é totalmente dependente das marés. Os horários dos voos mudam diariamente, pois quando a maré está alta, as 3 pistas de areia simplesmente desaparecem sob as águas do Oceano Atlântico. Isso faz com que o aeroporto dependa crucialmente das condições climáticas e, claro, do timing perfeito para que os pousos e decolagens ocorram com segurança durante a maré baixa. É a natureza ditando as regras da aviação de uma forma bastante literal. Eu fico imaginando a coordenação necessária para que tudo funcione. Além da peculiaridade da pista de areia e da dependência das marés, o aeroporto de Barra não conta com iluminação artificial para as pistas, nem sistemas eletrônicos sofisticados de aproximação. As operações são restritas ao período diurno e exigem boa visibilidade. Apesar de ser um charme turístico e uma atração por si só, oferecendo uma das experiências de voo mais singulares do mundo, voar até Barra é, no mínimo, uma aventura que exige flexibilidade e uma boa dose de adaptação por parte de pilotos e passageiros. É a aviação em seu estado mais puro e integrado ao ambiente. Nossa próxima aventura gelada nos leva ao extremo norte do planeta, para Narsarsuaq, na Groenlândia. Pousar aqui é como entrar em um cartão postal de beleza selvagem e implacável. Imagine um lugar onde tempestades de neve violentas, gelo onipresente na pista e ventos cortantes são ocorrências quase diárias, especialmente durante os longos meses de inverno. O aeroporto está espremido no final de um fiorde profundo, cercado por montanhas cobertas de gelo e icebergs que flutuam ameaçadoramente nas águas próximas. Um cenário de beleza estonteante, mas que pode se transformar numa armadilha de gelo em questão de minutos. O maior desafio para os pilotos que se aventuram por Narsarsuaq são os ventos. Eles podem mudar de direção e intensidade de forma abrupta e violenta, canalizados pelos fiordes e pelas montanhas, criando turbulência severa e cisalhamento de vento que podem desestabilizar uma aeronave em questão de segundos, especialmente durante as fases críticas de aproximação e pouso. Além disso, a pista é relativamente curta e a visibilidade frequentemente é reduzida a quase zero por névoa densa ou nevascas intensas, tornando qualquer aproximação um teste de nervos e habilidade. Para completar o quadro de dificuldades, a localização remota de Narsarsuaq significa que qualquer emergência, seja ela médica ou técnica, se transforma em um problema enorme. O resgate pode demorar horas, ou até dias, para chegar, dependendo das condições climáticas. É por isso que muitos voos são cancelados ou desviados, especialmente durante o inverno rigoroso,
mesmo que isso signifique frustrar os planos de viagem dos passageiros. A segurança aqui fala mais alto, e a natureza impõe suas regras de forma implacável. Agora, vamos para um lugar que parece ter saído de uma piada, mas é a mais pura e tensa realidade: o aeroporto de Gibraltar. Localizado no pequeno território britânico no extremo sul da Península Ibérica, este aeroporto chama a atenção do mundo por um motivo inacreditavelmente curioso e perigoso. Uma das avenidas mais movimentadas de Gibraltar, a Winston Churchill Avenue, passa bem no meio da pista de pouso e decolagem. Parece mentira, né? Mas é verdade. Eu mesmo custo a acreditar que uma solução dessas tenha sido implementada. Toda vez que um avião precisa pousar ou decolar, a avenida precisa ser fechada com cancelas, como se fosse uma passagem de nível de trem. O tráfego de carros, ônibus e pedestres é interrompido, e só depois que a aeronave passa é que a vida da cidade volta ao normal. Dá para imaginar a coordenação e o risco envolvidos? Um erro de comunicação, uma falha nas cancelas, e uma tragédia pode acontecer. Além dessa peculiaridade bizarra, o aeroporto está espremido entre o famoso rochedo de Gibraltar, de um lado, e o mar do outro, o que cria condições de vento lateral fortíssimas e muita turbulência. A aproximação para Gibraltar é notoriamente difícil, com os pilotos tendo que lutar contra esses ventos imprevisíveis e realizar manobras precisas em um espaço aéreo congestionado e geograficamente limitado. É como tentar estacionar um carro enorme em uma vaga minúscula durante uma ventania, só que você está a centenas de quilômetros por hora e voando. A combinação da pista cruzada por uma avenida e os desafios meteorológicos constantes fazem de Gibraltar um dos aeroportos mais singulares e arriscados da Europa, exigindo nervos de aço dos pilotos e uma paciência extra dos motoristas locais. E chegamos ao nosso primeiríssimo lugar, o campeão em termos de frio na barriga e desafios extremos: o aeroporto Juancho e Irausquim, na pequena ilha caribenha de Saba, parte dos Países Baixos caribenhos. Este aeroporto detém um recorde impressionante e assustador. Ele possui a menor pista de pouso comercial do mundo. Estamos falando de apenas 396 metros de comprimento. Para vocês terem uma dimensão do que isso significa, é menor do que o comprimento de muitas avenidas de bairro ou de um porta-aviões moderno. É tão curta que você quase consegue ver o fim dela antes mesmo de tocar o solo. A localização da pista é o que a torna verdadeiramente aterradora. De um lado, há um penhasco íngreme que mergulha diretamente no mar azul turquesa do Caribe. Do outro lado, adivinhem, também um penhasco, com rochas escarpadas. Não existe margem para erro aqui. Um cálculo errado na aproximação, uma frenagem um pouco longa demais, ou qualquer problema na decolagem, e o avião pode simplesmente despencar no mar ou se chocar contra as rochas. Não há área de escape, não há segunda chance. É tudo ou nada. Apenas aviões de pequeno porte, do tipo STOL, Short Takeoff and Landing, são autorizados a operar em Saba, e os pilotos precisam de uma licença especial e um treinamento exaustivo para enfrentar esse desafio. Mesmo assim, cada pouso e decolagem são uma demonstração de precisão e coragem. Apesar da beleza estonteante da ilha, com seu vulcão adormecido dominando a paisagem, a chegada e a partida de Saba são, sem dúvida, uma das experiências de aviação mais perigosas e emocionantes que existem no planeta. Um verdadeiro teste para os nervos de qualquer passageiro e piloto. Ufa! Que viagem, hein, pessoal? Percorremos o globo, dos picos gelados do Himalaia e da Groenlândia às praias ensolaradas do Caribe, passando por desafios urbanos e pistas que desafiam a lógica e a gravidade. Espero que vocês tenham curtido essa jornada pelos aeroportos mais extremos e perigosos do planeta, tanto quanto eu curti preparar esse material.
É impressionante ver a capacidade humana de adaptação e a coragem dos pilotos que enfrentam essas condições diariamente para conectar o mundo. Se você se arrepiou, se surpreendeu e curtiu essa aventura de tirar o fôlego, não se esqueça de deixar aquele like caprichado aqui no vídeo, pois ajuda demais o nosso canal a continuar trazendo conteúdos como este. E claro, se ainda não é inscrito, aproveita e clica no botão de inscrição e ativa o sininho para não perder os nossos próximos voos por aí. A sua companhia nessa jornada é fundamental para a gente. Agora, eu quero saber de você. Qual desses aeroportos despertou mais a sua adrenalina? Teria coragem de pousar em qual deles? Ou talvez você já tenha passado por alguma experiência tensa em algum aeroporto que não mencionamos aqui? Comenta aqui embaixo, compartilha a sua história, a sua opinião. Adoro ler os comentários e trocar essa ideia com vocês. Muito obrigado pela audiência e, como sempre digo, até o próximo voo.